Bom dia, meu povo, como estamos? Estou nessa manhã do dia 15 de 8 de 2025, que nem diz os demais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo, mas eu estou com muita gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito a mim. Eu recente postei um vídeo apresentando minha nova ferramenta de trabalho, o celular que eu ganhei, que eu estava necessitando, e Deus me presenteou, porque o anterior não tinha a câmera frontal, a câmera que a pessoa se vê, não é? Só assim, era embaçada, e só a câmera que funcionava era a câmera externa. Então, desde maio até aqui, glória a Deus, desde maio até aqui, os vídeos que eu produzi foi gravando sem se ver, gravando assim, tipo no tato, não é? Então, tinha coisas que, porque eu tenho, na minha vida secular, eu já trabalhei com fotografia, e eu tenho um pouco de noção sobre foto. Só que pela situação do meu celular, meu outro celular, glória a Deus, eu não me via e ficava desenquadrado, filmava às vezes o que não fazia parte do conteúdo, e muitas vezes até meu rosto, minha imagem não copiava direito porque ficava mal enquadrado. E eu nunca murmurei, nunca cheguei aqui no canal para pedir ou contar a minha história. Estou contando hoje que desde maio, nós estamos em agosto, que no começo de agosto, Jesus me presenteou com um novo celular, porque Deus é maravilhoso. Deus me deu graça, não foi fácil, mas eu não desisti. Eu não desisti, mesmo sem aquela. Isso não tirou meu ânimo de dizer que Jesus, que o Senhor é bom, que o Senhor é um Deus de providência, porque se eu prego, assim, eu não sou contra pessoas que pedem, não, pessoas pedem, se eu puder, tiver a condição de contribuir, eu até posso contribuir, mas eu não acho correto, eu não acho assim, glória a Deus. Tem um salmo que diz, o Salmo 121, me parece assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aí eu prego assim, o Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Aí eu acabo de pregar o Salmo 23 e digo assim: gente, chego aqui pedindo um aparelho de celular. Aí isso não é coerente com a palavra que eu tenho pregado, porque eu gosto de pregar e viver aquilo que eu prego, o Deus da provisão. E eu digo a você, para você conseguir o impossível, para você conseguir o que você está precisando, só esperando no Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de provisão, viu? Amém? Vou deixar aqui, vamos meditar aqui na palavra de Deus, no Salmo 146, no Salmo 46, perdão, alguns versículos. Glória a Deus. O versículo 7 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus.
o Senhor está comigo, o Senhor está com você. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Refúgio é um lugar de abrigo, refúgio é um lugar de conforto, refúgio é um lugar seguro. Refúgio é um lugar seguro. Quando há um vendaval, quando há um vendaval, uma tempestade, digamos, uma enchente, uma catástrofe, a gente procura um abrigo, não é? Um lugar refúgio, um lugar seguro. E aqui o versículo 7 diz assim: Deus é o nosso refúgio. Deus tem sido o meu refúgio. Deus tem sido o seu refúgio. Confia no Senhor. Aí o 8 diz assim: vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Aí o versículo 9 diz assim: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Glória a Deus. Queima os carros no fogo. Aí o versículo 10 diz assim, do Salmo 46, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. Glória a Deus. Quando eu iniciei esse canal engatinhando com sem saber de nada, que hoje ainda eu não sei, eu sou eterna aprendiz, glória a Deus, mas o meu objetivo principal foi divulgar o nome do Senhor. Certa vez, glória a Deus, eu fazia parte de um seminário e um professor olhou para mim e disse assim: como é a tua família? E eu fiz um resumo. Aí ele caçoou, ele deu uma risada e disse assim: o que é que você está fazendo aqui, no seminário teológico? O que é que você está fazendo aqui, com essa família desajustada desse jeito? Te aquieta. Te aquieta, te aquieta, desiste disso. Você está num curso desse, enfrentando coisas adversas que está longe do teu alcance, tu fica aqui vendo matérias como grego, como hebraico, como coisas difíceis, você está enfrentando dificuldades com a família desajustada. Com a família desajustada dessa, desiste disso, tu não vai a lugar nenhum. E hoje eu estou falando para vocês me desculpe que eu sou um pouco chorona, falando para vocês que, para a honra e glória de Jesus, eu sou grata a Deus pela vida de cada um inscrito, cada uma pessoa que tem parado seu precioso tempo para ver meus vídeos. Que hoje, para a honra e glória de Jesus, sou grata aos inscritos, sou grata ao YouTube, sou grata primeiramente a Jesus, porque hoje eu não falo de Jesus, eu não sou grata a Deus, eu não estou falando de Deus, glória a Deus, para uma ou duas pessoas. Eu estou falando às nações, eu estou falando ao meu estado, Rio Grande do Norte. Eu estou falando para a minha cidade do interior, Serra Caiada. Eu estou falando para as nações. E para vocês que fazem parte das nações, eu deixo o versículo 10, do Salmo 46, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Eu seria muito injusta, eu seria muito ingrata de não engrandecer ao Senhor, de não ser grata ao Senhor,
de não divulgar o nome do Senhor. E eu não estou aqui para me aparecer, para assim, não estou aqui modelando, mostrando algo que eu não sou, algo que eu não vivo. Eu estou aqui dizendo a você que quando disserem não tem jeito, você não vai a lugar nenhum, Deus diz. Escuta a mensagem. Deus diz: serei exaltado entre as nações. Hoje, aquela irmã que foi apontado no rosto e dizendo assim: tu não vai a lugar nenhum. Desiste disso, conserta a tua família. Aí sim, tu procura dizer que Jesus é bom. E eu quero dizer a vocês que quem conserta a família desajustada é Jesus. Quem nos ajuda a carregar o nosso fardo é Jesus. Eu não teria, pelos meus méritos, eu não teria nunca capacidade de consertar a vida dos meus familiares. Eu digo familiares da minha casa. Não estou me referindo às parentelas, estou me referindo à minha casa. Eu, na minha capacidade humana, não teria capacidade nenhuma de consertar a minha casa, como aquele professor disse. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus de Nazaré tem entrado na minha casa. Eu só me ocupo em dizer que o Senhor é bom. Eu só me ocupo em falar as bondades do Senhor. E ele tem sim chegado na minha casa, ele tem abençoado os meus filhos, ele tem abençoado os meus netos. Ele tem posto sim minha casa em ordem. Não sou rica, não sou milionária, mas sou filha do dono de todas as coisas, do Criador. Sou herdeira do Pai Celeste, co-herdeira de Cristo Jesus. Isso é pouco? Então não aceite. Não aceite, eu me emociono. Eu não fiquei com ira, eu não liberei perdão para aquela pessoa que falou aquelas palavras. E eu não faço isso por pirraça. Eu não tenho imagem de assim, eu não me preocupo assim de ser famosa, não. O famoso da história é Jesus. O famoso da minha história é Jesus. Porque ele teve morte de cruz. Ele enfrentou a cruz para que eu e você tenha vida eterna. Porque em Jesus nós somos mais que vencedores, não é? Então é isso aí. Não aceite as palavras de derrota que alguém decreta para você. Aceite as palavras de paz. Porque aí, voltando aqui no versículo 4, diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Glória a Deus. O versículo 3 diz assim: ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Glória a Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Glória a Deus. O Senhor, nós vemos a força da natureza. A natureza tem força, a natureza tem força. Mas o Senhor é aquele que controla a natureza.
A natureza da terra, a natureza das águas, não é? A natureza das águas. Glórias a Jesus. Jesus controla a natureza humana. Jesus controla, porque eu estou falando assim da natureza, porque é o que o Salmo traz. A, a fé perfeita em Deus. Então, nós, mesmo sendo falho, mas o nosso Deus, ele é perfeito. O nosso Deus, ele é perfeito, ele é soberano, ele tem o controle da terra. Se ele controla os astros solares, se ele controla o globo terrestre, se ele controla as coisas, que dirá nós, meros seres humanos criados por ele. Criados por ele. O Senhor, ele controla. O Senhor, ele organiza a vida da tua família. Ele organiza a vida da minha família. Ele tem me dado vitórias enormes. Glória a Deus. E eu tenho pregado pouco. O Senhor tem... meu negócio com o Senhor é sobre a palavra, é sobre a adoração, a palavra. Mas eu jamais usaria a palavra do Senhor por dinheiro. Não sou contra quem faz isso, não. Cada um age conforme sua maneira. Mas eu confesso a vocês uma coisa. Quando eu orava apresentando ao Senhor o meu aparelho de celular, que era eu digo, ô Senhor, se esse aparelho quebrar, eu não tenho como fazer vídeo. Glórias a Jesus. E o Espírito Santo bradava dentro de mim, faz com o que tem. Usa o que tem em tuas mãos. E eu vim usando. Vocês pensam de maio até aqui, postando vídeo no YouTube. Tenho muita gratidão. Glória a Deus, não sou monetizada. Quem sabe um dia, não é? Quem sabe um dia. Não sou monetizada ainda. Talvez esteja longe ou perto, não sei. Depende do agir de Deus. E quando um dia eu for monetizada, certamente tem ainda um objetivo que eu não... Mas eu vou falar. Quando o Senhor permitir uma monetização, com certeza Deus me ajudará a fazer algo social, uma obra social. Porque quando eu não, como eu digo assim, não sou monetizada pelo YouTube, não recebo nada pelos vídeos que eu tenho postado, ainda não. Mas você não tem dimensão das grandezas que o Senhor fez, de algo tão grande que o Senhor fez. Eu estava há 15 anos com um processo na justiça. Não vou dizer tudo, mas Deus sabe, quem me conhece, Deus sabe. Há 15 anos eu estava levando não, da justiça. E ainda tem outra causa que eu não vou falar também, um direito meu que eu era para receber 100%, eu só recebi 50%, e o outro 50% está no anonimato, no esquecimento. Estou falando de coisas financeiras agora. Mas eu não estou aflita, porque o Senhor cuida de mim e o Senhor cuida da provisão sobre a minha vida. E 15 anos eu levando não. O advogado disse, não tem mais jeito. Devolveu a causa para mim, disse, não tem mais jeito. Mas Jesus, quando o advogado desiste, a gente para de acreditar no homem, aí é a vez que Deus manifesta a sua glória. Depois de 15 anos, eu levando não, numa peleja, numa luta.
e pela misericórdia. Eu não sirvo ao Senhor por troca, eu sirvo ao Senhor por gratidão. Eu falo de Jesus por gratidão, com imensa gratidão. Porque eu já estive, em outro dia eu falo, aqui está chuvoso e está ventando bastante, olha, aberta. A janela estava aberta, por isso que o vento estava derrubando tudo. Em outro dia, outro vídeo eu falo. Eu já estive na antessala da morte, mas Jesus tenho marcas no corpo, glória a Deus. Tenho marcas no corpo, mas Jesus me deu vitória. Tem me dado vitória. E mesmo eu não recebendo por fazer esses vídeos, eu não faço esses vídeos. Outro dia eu falando com o advogado, que não era causa nada de coisa, um advogado, um amigo, um irmão em Cristo, eu disse, doutor, as pessoas dizem que que trabalha gravando vídeo. O trabalho mais prazeroso que eu tenho na minha vida é de gravar vídeo falando as bondades de Deus. Porque eu não sou só uma pessoa que fala, que eu sou uma testemunha. Eu tenho marcas. Eu tenho um testemunho. Se alguém não crê em Deus, se alguém não crê em milagres, não tem problema. Eu creio. Eu sou um milagre. E todas as vezes que eu não sirvo ao Senhor por troca, por dinheiro. E todas as vezes que eu medito, que eu falo, que eu divulgo a palavra de Deus, eu sou grandemente, ricamente abençoada. Jesus, o que eu estou falando aqui, Jesus já fez. Jesus já me livrou da morte, muitas vezes. E uma vez, como eu disse, eu tive na antessala da morte. Eu já tenho testemunho no canal e depois eu vou falar mais um pouco. Como eu sobrevivi, o que eu passei. Depois eu vou fazer um resumo e fazer outro vídeo falando do que eu passei na antessala da morte. Então é isso. Falar das bondades de Deus, das grandezas do Senhor, te falar que o Senhor... Eu não estou divulgando um produto, uma mercadoria que vence hoje, que vence amanhã, não. A palavra, o nosso Deus é eterno. A palavra do Senhor é nova a cada dia. Então, eu sou testemunha viva que o Senhor é bom, que o Senhor é verdadeiro e original. O Senhor não é algo que se vence, não. Ele venceu por mim, por você, e Ele faz eu e você mais que vencedores. Certa vez, eu vou encerrar logo para o vídeo não ficar tão longo. Certa vez, eu, pela bondade do Senhor, eu ministrava na escola dominical. Eu não fiz nada para Deus. Eu não fiz nada para aquele povo. Mas eu quero dizer a vocês que todo mês o Senhor me abençoava ricamente. Eu não pedia nada a ninguém. Eu nunca fui tão paga. A melhor coisa é você servir a Deus. Eu não sirvo ao Senhor por dinheiro. Eu não faço troca por dinheiro. Não sou contra quem faz, cada um segue segundo seus pensamentos. Mas o Senhor, porque a palavra de Deus, ela diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E isso tem acontecido na minha vida. Isso tem acontecido na minha vida. Então, você que está inquieto, porque alguém disse assim, não tem jeito para a tua vida, você não vai a lugar nenhum. Jesus diz assim: serei exaltados
sobre as nações, serei exaltado em toda a terra. Hoje eu estou falando não para minha casa, não só para meu estado, não só para meu Brasil, mas eu estou falando para todas as nações. Para todas as nações. O Senhor é bom. E você fique quieto, mas confiante. A peleja da tua vida, a peleja da tua vida, tu não vai resolver. Confia no Senhor e descansa. Deus abençoe. Sou grata a Jesus, sou grata a todos os inscritos. Que Deus abençoe grandemente. Que a palavra do Senhor entre no seu coração e frutifique. Que nesta manhã todos sejam abençoados por Deus. Gratidão, eterna gratidão a todos vocês. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento de angústia. Amém?